Idoso leva a filha de milionário ao médico às pressas. Uma semana depois sua vida mudou por completo. Uma simples ida ao médico, marcada pela urgência e pelo desespero de um idoso que leva às pressas a filha de um homem milionário, será o ponto de partida para uma transformação profunda e inesperada na vida dessa família. Ninguém poderia imaginar que, em apenas uma semana, aquela visita precipitada desencadearia uma série de acontecimentos capazes de abalar as estruturas familiares, revelar segredos guardados há muito tempo e provocar mudanças que nenhum deles estava preparado para enfrentar. Essa história se desenrola ao longo de 6 meses, em uma cidade interiorana que respira tradição e cultura, onde as festas típicas, as feiras de artesanato e o ritmo tranquilo da vida local criam um cenário cheio de vida e significado para cada decisão tomada. É justamente nesse contraste entre a calma do ambiente e as tensões internas que vamos acompanhar o percurso do protagonista, um homem idoso, marcado pela resiliência, pela empatia profunda e por uma teimosia silenciosa, que o faz seguir adiante mesmo quando tudo parece complicado demais. Mas antes de continuar, aproveite para curtir o vídeo, deixe nos comentários de onde você está assistindo e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar essa história que vai tocar o coração. Voltando à narrativa, o protagonista vive um conflito interno intenso. Ele precisa decidir se protege a filha das verdades difíceis que podem machucá-la ou se permite que essas verdades venham à tona para que, quem sabe, a família possa se unir de verdade. O homem milionário, pai da jovem, é uma figura rígida, preocupada com a segurança e o futuro dela, mas sua visão tradicional do mundo acaba entrando em choque com a busca da filha por autonomia e sentido próprio. Esse embate entre gerações é um dos pilares que sustenta toda a trama. Logo nos primeiros dias, pequenos desencontros começam a surgir, preparando o terreno para reviravoltas maiores. Um exame revela uma condição inesperada que muda o diagnóstico inicial, fazendo com que todos repensem prioridades e o que realmente importa na vida. Ao mesmo tempo, cartas antigas, descobertas por acaso, trazem à luz ressentimentos e sonhos esquecidos, revelando que o passado nunca fica tão distante quanto parece. Outro detalhe que enriquece essa história é a ambientação cultural. A festa de São João da cidade, cheia de cores, músicas típicas, comidas tradicionais e a alegria contagiante dos moradores, serve não só como cenário, mas como elemento catalisador de momentos decisivos. Durante essa celebração, uma conversa entre personagens desencadeia uma das grandes reviravoltas da trama, com consequências que vão impactar os relacionamentos e mudar o rumo dos acontecimentos. Não menos importante é o ambiente físico que acompanha a evolução dos personagens. A casa do milionário, inicialmente imponente, mas fria, vai ganhando toques mais humanos e acolhedores conforme o convívio familiar se transforma. Já a casa simples do idoso, cheia de memórias e história, ganha significado renovado, simbolizando a resistência e a esperança de um recomeço. O protagonista enfrenta desafios concretos: o preconceito social, a resistência da filha em aceitar ajuda, as dificuldades para navegar no sistema médico e familiar. Cada vitória, mesmo que pequena, é fruto de esforço visível e tem seu preço, seja em forma de orgulho ferido, solidão momentânea ou sacrifícios pessoais. Essa construção gradual do sucesso torna a história ainda mais envolvente e real. Subtramas complementam a narrativa, trazendo personagens secundários com suas próprias motivações. Uma antiga amiga do protagonista luta para manter viva a tradição do comércio local diante da modernização da cidade, enquanto a jovem filha do milionário enfrenta dilemas sobre seu futuro profissional e afetivo. Essas histórias paralelas se entrelaçam com a trama principal, enriquecendo o universo da história e criando conexões emocionais que prendem o espectador. As regras desse universo são claras. Tudo acontece de forma realista, desde as relações familiares até as limitações médicas, o que torna cada decisão mais crível e impactante. A cultura local influencia diretamente as escolhas dos personagens, refletindo o valor dado à tradição, à família e à resistência diante das mudanças. Em meio a tudo isso, o protagonista mostra sua vulnerabilidade, dividindo com a filha medos, arrependimentos e esperanças. Esses momentos criam uma conexão emocional profunda, não só entre eles, mas também com quem acompanha a história.
A proximidade que vai surgindo entre os personagens acontece de maneira gradual e natural, tornando as relações mais humanas e verdadeiras. A narrativa leva o público por uma jornada de altos e baixos, mostrando que o sucesso é uma construção passo a passo, feita de pequenas conquistas que exigem coragem e renúncias. No final, a vitória do protagonista não é apenas a reconciliação familiar, mas a descoberta de um novo significado para sua vida, um significado construído com amor, respeito e perseverança. Se você quer continuar acompanhando essa história emocionante e cheia de reviravoltas, não esqueça de deixar seu like, comentar de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo dessa trajetória que promete tocar o coração e inspirar a todos. Prepare-se para viver cada instante dessa história, sentir os sons, os cheiros e as cores do interior brasileiro, e se emocionar com as escolhas e os desafios dessa família que, assim como tantas outras, busca o que há de mais precioso, a chance de recomeçar e se unir de verdade. A manhã daquela terça-feira amanheceu com uma luz tímida filtrando pelas janelas da pequena casa no bairro mais antigo da cidade. O silêncio habitual da rua era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo farfalhar das folhas que o vento fresco movimentava. No interior daquela residência simples, um homem idoso se preparava para um dia que jamais imaginaria tão decisivo. Ele sempre fora um homem discreto, de poucas palavras e muitos sentimentos guardados. Com o rosto marcado por linhas que contavam histórias de lutas e superações, ele caminhava lentamente pela cozinha, preparando café com o cuidado de quem cultiva pequenos hábitos para enfrentar as incertezas da vida. A casa, cheia de lembranças, cheirava café fresco e pão de milho, um aroma que acalmava o coração e trazia a sensação de lar. Naquela manhã, no entanto, a calmaria foi interrompida. Sua filha, uma jovem mulher que cresceu na sombra de uma família rica e distante, não estava bem. Um mal-estar súbito a havia tomado, e a preocupação que já o acompanhava há meses crescia agora de forma alarmante. Sem pensar duas vezes, ele pegou o telefone e, entre mãos trêmulas e a respiração ofegante dela ao seu lado, ligou para o hospital mais próximo. A cidade em que viviam tinha um ritmo próprio, um interior brasileiro onde o tempo parecia passar com mais calma, mas onde cada pessoa carregava uma história intensa. Entre as ruas de paralelepípedo, a feira semanal com suas barracas coloridas e os sons da tradicional festa de São João, aquela rotina seria abalada para sempre. O idoso, apesar da idade avançada, mostrou uma força inesperada naquele dia. Dirigiu com cuidado até o hospital público, onde a pressa na recepção indicava que o caso era mais sério do que imaginava. A filha, acostumada com o luxo e a proteção da mansão de seu pai milionário, estava vulnerável e dependente dele, uma inversão de papéis que mexia com ambos de maneira profunda. No hospital, a tensão no ar era palpável. Médicos e enfermeiros circulavam rapidamente, mas um exame inicial mostrou que o problema da jovem era mais complicado do que um simples mal-estar. Foi necessário aguardar resultados mais detalhados, o que aumentava a ansiedade de todos. Durante aquele tempo, o idoso permaneceu ao lado da filha, segurando sua mão com uma firmeza que transmitia segurança e esperança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o homem milionário recebia notícias através de telefonemas nervosos de seus assistentes. A relação entre ele e sua filha sempre fora distante, marcada por silêncio e formalidade, mas aquela situação obrigava-o a reavaliar prioridades. A motivação dele era clara: garantir que a filha tivesse todo o cuidado e proteção que o dinheiro pudesse comprar, mesmo que isso significasse enfrentar um passado que preferia esquecer. Naquela semana, entre consultas, exames e conversas tensas, o idoso começou a perceber que aquele susto era só o começo. Documentos antigos, guardados em uma caixa esquecida no sótão, começaram a emergir como pistas de um mistério familiar que poderia mudar para sempre a forma como ele via sua filha e o homem poderoso que a criará. Ao visitar a praça central, onde o aroma do café recém-passado se misturava ao som das risadas das crianças brincando, o idoso reencontrou uma amiga antiga, uma mulher que guardava segredos e histórias da juventude deles, e que carregava também a esperança de reconciliações. Essa amizade reacendida trouxe conforto e novos desafios,
pois revelou detalhes sobre o passado da família que estavam longe de ser apenas lembranças distantes. O ambiente da cidade ajudava a criar um contraste rico na trama. As festas culturais, especialmente a festa de São João, que ocorreria dali a alguns meses, tornavam-se não apenas um cenário, mas um símbolo da luta entre tradição e mudança, um espelho do conflito interno do protagonista e da família. O idoso, com sua empatia e determinação, enfrentava não apenas a situação médica da filha, mas também o preconceito e as barreiras sociais impostas pela posição do pai milionário. Cada visita ao hospital, cada conversa tensa, cada gesto de carinho tinha um peso maior do que ele jamais imaginara carregar. Em meio a dúvidas, medos e pequenas vitórias, o protagonista iniciava sua jornada de transformação. A vontade de lutar pelo bem-estar da filha e de reconectar com uma família fragmentada seria o fio condutor daquela história. Uma história onde o sucesso não seria instantâneo, mas sim construído passo a passo, com esforço, renúncia e muito coração. Por fim, aquele primeiro capítulo da vida nova do idoso e da jovem filha terminava com um silêncio carregado de esperança e incertezas. A promessa de um recomeço, de descobertas e de mudanças estava no ar. O futuro parecia incerto, mas a vontade de superar os obstáculos era maior do que nunca. A semana que se seguiu ao susto no hospital foi intensa, como se a vida tivesse decidido acelerar o tempo para que tudo pudesse ser revelado. A filha do milionário, ainda se recuperando do mal-estar que a levou às pressas à emergência, estava longe de entender a complexidade do momento, mas aos poucos começou a notar que algo muito maior estava em jogo. O idoso, que desde o primeiro instante assumirá o papel de protetor e guia, sentia-se ao mesmo tempo responsável e inquieto. Aquelas cartas antigas, encontradas quase por acaso na poeira do sótão da casa onde ele morava, começaram a fazer sentido. Escritas décadas atrás, elas eram mensagens entre o pai da jovem e um homem que, até então, ele acreditava ter esquecido. Alguém que fora importante na juventude e cuja promessa poderia mudar o destino de todos. O ambiente daquela casa simples e aconchegante, com seu aroma característico de madeira envelhecida e café coado na hora, contrastava com a sofisticação fria da mansão onde a filha passava a maior parte do tempo. Essa dualidade era um reflexo da vida da jovem, dividida entre dois mundos que pareciam não se entender. Em uma manhã de domingo, o idoso levou a filha para a praça central da cidade, onde a feira de artesanato semanal enchia o ar com cheiros de bolo de fubá, queijo coalho na brasa e frutas frescas. O barulho das barracas se misturava às conversas animadas dos moradores, e a luz dourada do sol tocava suavemente o rosto dela, revelando uma expressão ainda marcada pela fragilidade, mas também pela curiosidade. Durante o passeio, a jovem foi surpreendida ao encontrar uma antiga amiga do idoso, que agora comandava uma pequena loja de artigos típicos da região. Essa mulher, dona de um sorriso acolhedor e um olhar cheio de histórias, era uma ponte entre o passado e o presente, uma pessoa que sabia mais do que queria revelar sobre a relação entre as famílias. Essa conexão inesperada gerou uma pequena reviravolta. A amiga confidenciou que, há anos, existia um acordo silencioso entre as famílias, um pacto que influenciava decisões e afetava vidas sem que ninguém percebesse completamente. A revelação trouxe consequências imediatas. A jovem passou a enxergar sua situação e sua família sob uma nova perspectiva, e o idoso sentiu que o peso do passado estava cada vez mais presente. No decorrer daquela semana, o relacionamento entre pai e filha milionários mostrou-se mais distante do que nunca. O homem, absorvido por seus negócios e pela manutenção de sua imagem, não entendia o que realmente sua filha precisava, e isso criou uma tensão que dificultava qualquer tentativa de aproximação. Enquanto isso, o idoso encontrava novos obstáculos em sua luta para garantir o cuidado adequado para a filha. A burocracia hospitalar, o preconceito velado por sua origem humilde e a relutância da família rica em aceitar sua presença como parte da solução, tudo conspirava contra ele. Mas sua teimosia silenciosa o mantinha firme, mesmo quando os resultados dos exames traziam dúvidas e a sensação de impotência a ameaçava vencer. No final daquele capítulo da história, uma pequena vitória se concretizou. A filha, pela primeira vez, abriu um pouco mais seu coração para o idoso,
reconhecendo que sua presença era um conforto e que, talvez, juntos pudessem enfrentar o que estivesse por vir. Essa aproximação foi conquistada com esforço, conversa e muita sensibilidade, e teve seu custo, o desconforto de enfrentar sentimentos reprimidos por tanto tempo. O cenário da cidade continuava vivo e presente, com suas tradições e festas anunciando uma nova fase. A festa de São João, prestes a começar, representava uma metáfora para os desafios e renascimentos da família. O cheiro de milho assado e canjica começava a invadir as ruas, trazendo lembranças e expectativas que alimentavam a esperança de dias melhores. O despertar daquele novo dia trouxe consigo um sentimento misto de ansiedade e esperança. O idoso, que carregava o fardo de tantos anos de silêncio e luta, sentia que a vida lhe dava uma chance única, não apenas de cuidar da filha do milionário, mas de reparar aquilo que o tempo e a distância haviam desgastado. A jovem, por sua vez, começava a entender que nem todo mundo está preso a um papel predeterminado e que o afeto pode nascer dos lugares mais inesperados. Nos primeiros encontros com os médicos, o diagnóstico continuava envolto em incertezas. A condição da filha era delicada, mas havia possibilidades reais de melhora. A equipe médica, respeitando a discrição exigida pela família milionária, incluía o idoso nas decisões, reconhecendo nele uma figura essencial para a estabilidade emocional da paciente. Esse reconhecimento era uma pequena conquista diante dos obstáculos enfrentados no ambiente hospitalar. A convivência entre o idoso e a jovem foi se aprofundando. Ele compartilhava com ela histórias simples da vida, lembranças de sua juventude, os aromas e sabores das festas típicas do interior, como o cheiro do quentão fervendo no fogão a lenha, o barulho das sanfonas e o tilintar dos copos na noite de São João. Esses momentos sensoriais trouxeram à tona sentimentos que a rotina opulenta da mansão jamais havia proporcionado. Enquanto isso, o pai milionário, pressionado pelos negócios e pela imagem pública, começava a perceber que sua filha precisava de mais do que cuidados médicos. Precisava de atenção, compreensão e, acima de tudo, de estar próxima de quem a amava verdadeiramente. Essa percepção, porém, trouxe um conflito interno para ele. Aceitar o idoso como parte daquele processo significava admitir falhas e abrir mão de certos preconceitos que sustentavam sua visão do mundo. A tensão entre as duas realidades familiares se manifestou em um jantar tenso na mansão, onde o idoso foi convidado para acompanhar a jovem. O ambiente, marcado pelo luxo e pela formalidade excessiva, parecia congelado em uma atmosfera de silêncio e olhares desconfiados. A jovem, sentindo-se dividida, tentou mediar as diferenças, mas o conflito estava longe de se resolver. Nessa fase, uma reviravolta média apareceu quando o idoso encontrou um diário antigo entre os pertences da família milionária. Um diário que pertencia à mãe da jovem e que continha palavras nunca antes compartilhadas. As páginas revelavam sonhos, arrependimentos e o desejo de uma reconciliação que nunca aconteceu. Essa descoberta tocou profundamente o idoso e o motivou a buscar uma aproximação mais efetiva entre todos. A partir daí, a jovem passou a questionar não só a relação com o pai, mas também suas próprias escolhas e o que realmente queria para seu futuro. O sentimento de prisão por expectativas externas e o desejo de liberdade criaram um conflito interno intenso. Ela começou a explorar outras possibilidades, envolvendo-se com projetos culturais da cidade que valorizavam as tradições locais, como a organização da festa de São João, onde poderia encontrar uma nova identidade. O idoso, por sua vez, enfrentava obstáculos duplos: garantir a recuperação da filha e, simultaneamente, construir pontes que antes pareciam impossíveis. As barreiras sociais, os olhares desconfiados e a resistência à mudança exigiam dele paciência e perseverança, virtudes que foram lapidadas ao longo dos anos. A pequena cidade, com suas ruas antigas e festas vibrantes, acompanhava silenciosamente essa transformação. Os sons das sanfonas e o cheiro doce da canjica iam se tornando símbolos não só de uma cultura, mas de uma esperança renovada. O idoso sentia que, apesar das dificuldades, aquele ambiente era o lugar certo para essa história se desenrolar. No final desse capítulo, um gesto simples selou a mudança de rumo.
a jovem convidou o idoso para participar oficialmente da organização da festa na praça, uma demonstração clara de que ele não era apenas um visitante, mas parte fundamental daquela nova fase. O convite foi recebido com emoção, mas também com a consciência do desafio que representava. O convite para participar da organização da festa de São João foi um marco significativo na trajetória do idoso e da jovem. Pela primeira vez, ambos estavam imersos em um projeto que unia passado e presente, tradição e renovação, em meio às ruas decoradas com bandeirinhas coloridas e o aroma inconfundível do milho assado no ar. Era mais que uma festa, era a pulsação da cidade, um momento onde as raízes culturais afloravam e todos, independente de classe social, compartilhavam a mesma emoção. A jovem, que até pouco tempo vivia envolta em luxo e formalidades, descobria um mundo novo. Participar das reuniões com os artesãos locais, ouvir os relatos sobre as origens da festa e ajudar a montar a programação mostravam-lhe que a vida podia ser rica em sentidos que ela jamais experimentara. Esse contato com a simplicidade e a autenticidade mexia com suas convicções e fortalecia sua busca por identidade. Enquanto isso, o idoso se sentia revigorado. Após anos vivendo à margem daquela sociedade tão dividida, finalmente encontrava um propósito que unia o cuidado com a filha e a preservação da cultura que ele tanto amava. Seu caráter empático e sua teimosia silenciosa passaram a ser reconhecidos por aqueles que antes o viam com desconfiança. Porém, nem tudo era fácil. Surgiram reviravoltas médias que exigiam adaptação rápida. A mansão do pai da jovem passou a ser alvo de críticas por parte de alguns membros da comunidade, que viam a família como distante e pouco conectada à cidade. Esse julgamento gerava atritos, colocando o idoso numa posição delicada. Deveria proteger a filha das cobranças sociais ou ajudá-la a enfrentar a realidade de que pertenciam àquele lugar de forma legítima? Em paralelo, o conflito interno do milionário se intensificava. Ele via sua filha crescer e buscar independência, mas tinha medo do que isso significaria para o legado que tentou construir. Essa tensão ficou clara em uma reunião familiar tensa, onde palavras não ditas e olhares duros mostraram que o caminho para a reconciliação ainda era longo. O ambiente da cidade começou a se transformar também. As ruas antes tranquilas ganharam vida com os preparativos da festa, e os aromas de canjica, pamonha e quentão tornaram-se quase palpáveis. Essa mudança no cenário reforçava o impacto emocional da narrativa, criando um pano de fundo que dialogava diretamente com os personagens. No hospital, a recuperação da jovem seguia, mas não sem obstáculos. Os resultados dos exames mostravam avanços, porém a complexidade da condição exigia cuidados constantes. O idoso, mesmo cansado, nunca deixou de estar presente, enfrentando longas esperas e a burocracia com uma paciência que surpreendia até os profissionais. Uma pequena reviravolta aconteceu quando, durante uma conversa casual na feira, a jovem descobriu que uma antiga rivalidade entre famílias da cidade estava ligada ao passado do pai milionário. Essa revelação fez com que ela questionasse ainda mais seu lugar no mundo e o peso das tradições que antes desconhecia. A informação tinha sido preparada sutilmente nas semanas anteriores, com referências a conflitos antigos entre grupos da comunidade, sem que os personagens principais tivessem se dado conta. Em meio a tudo isso, uma amizade sincera começou a florescer entre a jovem e a dona da loja de artesanato, que a ajudava a entender as nuances culturais da cidade e a valorizar suas próprias raízes. Essa conexão trouxe momentos de leveza e aprendizado, equilibrando as tensões da trama. O idoso, por sua vez, teve que lidar com o preconceito de algumas pessoas que não viam com bons olhos sua presença nos círculos sociais do milionário. Essa resistência se mostrou um obstáculo real para sua missão, mas também fortaleceu sua determinação. O capítulo termina com a jovem e o idoso caminhando lado a lado pela praça iluminada pelas luzes da festa que se aproximava, sentindo no ar a promessa de renovação e a força das tradições que os uniam. O mês seguinte trouxe desafios inesperados para todos os envolvidos. A jovem, cada vez mais imersa nas tradições locais e na organização da festa de São João, sentia-se dividida entre dois mundos que insistiam em puxá-la para lados opostos. Por um lado,
a opulência e o rigor do lar milionário. Por outro, a simplicidade e autenticidade da comunidade que agora chamava de sua. O idoso, firme em seu papel de guardião, buscava forças para continuar lutando ao lado dela, mesmo enfrentando preconceitos e resistência. Seu caráter marcado pela paciência e empatia começava a inspirar aqueles ao seu redor, e ele se tornou uma espécie de elo entre as duas realidades tão distintas. Uma reviravolta média abalou a rotina da jovem. Uma reunião na mansão revelou que o pai milionário havia tomado decisões que impactariam diretamente não só a vida dela, mas também o futuro da cidade. Projetos urbanísticos e interesses comerciais estavam ameaçando espaços culturais e áreas de preservação, incluindo locais importantes para a festa de São João. Essa notícia gerou um conflito interno profundo na jovem, que agora se via lutando contra a própria família para proteger aquilo que começara a amar. Ao mesmo tempo, o idoso sentiu o peso de sua origem humilde e o medo de que todo esforço pudesse ser em vão diante do poder da riqueza. A tensão entre os personagens atingiu seu ápice durante uma acalorada discussão familiar, onde a jovem confrontou o pai, pedindo que reconsiderasse seus planos. O diálogo, carregado de emoções contidas e palavras duras, mostrou que a reconciliação seria um processo longo e doloroso. Enquanto isso, a preparação para a festa continuava, trazendo momentos de união e aprendizado para todos. A jovem encontrou na cultura popular não apenas um refúgio, mas uma maneira de expressar seus sentimentos e valores. O idoso, ao seu lado, reforçava a importância da tradição como elemento de identidade e resistência. No hospital, a saúde da jovem apresentava sinais de melhora, embora o caminho ainda fosse delicado. Os profissionais destacavam a importância do apoio emocional e da estabilidade familiar para a recuperação plena, reforçando o papel vital do idoso naquele processo. Uma pequena reviravolta aconteceu quando um documento antigo foi encontrado, mostrando que a jovem tinha direito a uma herança que poderia mudar os rumos da disputa familiar. Essa descoberta, embora promissora, trouxe novas responsabilidades e dilemas para ela, que agora precisava decidir se usaria esse poder para enfrentar o pai ou buscar uma solução conciliadora. Ao longo do capítulo, as mudanças no cenário da cidade ficaram mais evidentes. As ruas começaram a se encher de luzes coloridas, os sons das sanfonas e das vozes cantando forró se intensificaram, e o cheiro da canjica e do milho assado tornou-se quase uma presença constante. Esses detalhes sensoriais reforçavam a emoção dos personagens e a importância daquele momento. No final, apesar dos conflitos, houve uma pequena vitória. A jovem conseguiu impedir que uma área crucial para a festa fosse destruída temporariamente, um triunfo conquistado com esforço, negociações e sacrifícios pessoais. Esse resultado trouxe esperança, mas também alertou para os desafios ainda maiores que estavam por vir. O sol nascia lentamente, tingindo as ruas da pequena cidade com uma luz dourada que prometia um dia repleto de acontecimentos decisivos. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Para a jovem e o idoso, aquele momento representava mais do que o amanhecer de uma nova jornada. Era o despertar de uma verdade que havia sido silenciada por anos e que agora clamava por ser ouvida. Nas últimas semanas, a tensão entre a família milionária e a comunidade se intensificara, fazendo com que o clima na cidade ficasse pesado. O anúncio dos projetos urbanísticos do pai da jovem, que ameaçavam áreas culturais e espaços públicos, gerou protestos e manifestações populares. O idoso, apesar da humildade de sua origem, sentiu-se impelido a assumir uma posição de liderança entre os moradores, ajudando a organizar encontros e discussões que buscavam preservar a identidade local. Ao mesmo tempo, a jovem vivia um conflito interno profundo. Dividida entre a lealdade ao pai e seu amor pela comunidade, ela enfrentava dúvidas e medos. A descoberta da herança deixou ainda mais vulnerável, pois agora sabia que tinha em mãos não apenas um poder financeiro, mas a possibilidade real de influenciar o futuro de todos. Mas essa responsabilidade pesava,
e a jovem sentia que, para usar esse poder, teria que abrir mão de certezas antigas. O idoso percebeu essa fragilidade e buscou confortá-la, compartilhando histórias de sua juventude, repletas de sacrifícios e escolhas difíceis. Ele explicou que a verdadeira força não vinha do dinheiro ou do status, mas da coragem para enfrentar a verdade e das ações feitas com o coração. Esse momento íntimo de diálogo aprofundou o vínculo entre eles, criando uma conexão que ultrapassava gerações e classes sociais. Enquanto isso, o pai da jovem, cada vez mais preocupado com a repercussão negativa dos seus planos, buscava aconselhamento entre seus pares e consultores. A pressão para manter a imagem da família era enorme, e ele lutava contra o desejo de manter o controle absoluto, sentindo, pela primeira vez, o risco de perder o respeito da filha e da própria comunidade. No hospital, os médicos continuavam monitorando de perto a saúde da jovem. Embora os avanços fossem lentos, havia sinais positivos. A presença constante do idoso ao seu lado, a calma e o afeto que ele transmitia, foram destacados pelos profissionais como fatores essenciais para o progresso. Ele se tornou, assim, não apenas um cuidador, mas um símbolo de esperança e resistência. Uma reviravolta média marcou a trama quando, durante uma reunião entre moradores e representantes da prefeitura, surgiu um personagem inesperado. Um antigo amigo do idoso, conhecido pela sabedoria e influência na região, que trouxe à tona informações sobre acordos feitos no passado entre famílias poderosas, incluindo a do milionário. Esses acordos, escondidos sob a superfície, haviam condicionado decisões que impactavam o presente, revelando que a disputa atual era apenas a continuação de um ciclo antigo. Essa revelação provocou choque e desconfiança, mas também abriu espaço para um diálogo mais honesto entre as partes envolvidas. A jovem, ao tomar conhecimento desses segredos, viu sua determinação crescer. Ela compreendeu que para transformar a realidade, não bastava lutar contra o pai, era preciso quebrar padrões e construir pontes. O impacto cultural daquela pequena cidade, com suas festas, tradições e valores, foi crucial para as decisões dos personagens. A festa de São João, que se aproximava, tornou-se o palco simbólico dessa transformação. Mais do que um evento festivo, a festa representava a resistência à perda da identidade, o valor da memória coletiva e a celebração da união. No preparo para o evento, surgiram obstáculos significativos. A resistência de alguns membros da elite local que viam a festa como algo ultrapassado e a dificuldade de organizar um evento grandioso com recursos limitados. Além disso, a jovem teve que lidar com a desconfiança de alguns moradores que não aceitavam facilmente sua presença, ainda marcada pela ligação com o poder econômico da família. Apesar desses desafios, cada passo dado foi fruto de esforço coletivo. O idoso, com sua paciência e empatia, ajudou a mediar conflitos, enquanto a jovem usava sua influência para conseguir apoios e recursos. A vitória gradual começou a ser vislumbrada, mas não sem sacrifícios. Para manter o equilíbrio, ela teve que abrir mão de algumas comodidades e aceitar críticas que atingiam seu orgulho. O ambiente da cidade acompanhava essa evolução. As ruas, antes silenciosas, agora se enchiam de vida com as cores das decorações, o som das músicas tradicionais e o cheiro dos pratos típicos. O ambiente trazia conforto e nostalgia, mas também a urgência de preservar aquilo que era valioso. No ápice do capítulo, uma grande reviravolta aconteceu. Durante uma conversa franca entre pai e filha, o idoso teve um papel fundamental como mediador. O diálogo, embora difícil, abriu portas para um entendimento inicial, onde cada um reconheceu, ainda que timidamente, a importância do outro. Esse momento foi carregado de emoção, representando uma virada na trama. Mas a reconciliação vinha acompanhada de um preço. O pai da jovem decidiu suspender temporariamente seus projetos urbanísticos, ciente de que precisaria rever seus planos, mas também mostrando uma certa resistência que indicava que a luta estava longe de acabar.
A jovem, por sua vez, precisou se afastar momentaneamente das festividades para cuidar da saúde, um sacrifício que ressaltava a fragilidade e humanidade da personagem. O capítulo termina com a festa prestes a começar, iluminando a praça e as vidas de todos, sinalizando que, apesar dos obstáculos, havia esperança e união no horizonte. A noite da festa de São João finalmente chegou, trazendo consigo uma atmosfera que misturava expectativa, emoção e um toque de nervosismo. Para a jovem, era o ápice de meses de esforço e transformação. Para o idoso, a realização de um sonho que parecia distante, mas que agora estava vibrante diante de seus olhos. Desde cedo, as ruas da cidade começaram a se encher de cores e sons. Bandeirinhas multicoloridas penduradas em cada esquina dançavam ao sabor do vento morno de maio. O aroma da canjica doce e do milho assado exalava das barracas, atraindo moradores e visitantes. As sanfonas, triângulos e zabumbas criavam uma trilha sonora que envolvia a praça, embalada por risos e conversas animadas. Apesar do clima festivo, havia uma tensão sutil no ar. As recentes disputas entre a família milionária e a comunidade não haviam sido esquecidas, e muitos olhavam para a jovem com uma mistura de esperança e ceticismo. Ainda assim, a presença do idoso ao seu lado transmitia uma sensação de estabilidade e confiança. Ao longo do dia, a jovem visitou cada barraca, conversou com artesãos, músicos e moradores, aprendendo detalhes das histórias e tradições que tornavam aquela festa única. Seu olhar atento e sincero começou a quebrar as barreiras invisíveis que a separavam da comunidade. A cada sorriso recebido, sentia-se mais integrada, mais parte daquela cultura que agora também era sua. O idoso, por sua vez, parecia renascer com a energia do evento. Seu olhar brilhava ao ver as pessoas unidas em celebração, e sua voz, antes discreta, ganhava força ao narrar histórias sobre a origem da festa, as mudanças no tempo e a importância de manter viva a chama da tradição. Ele era uma ponte viva entre o passado e o presente, entre o campo e a cidade. Entretanto, uma reviravolta média veio quando um dos organizadores da festa, um jovem ambicioso da elite local, questionou publicamente a participação da jovem e do idoso, insinuando que eles não tinham legitimidade para representar a cidade. A provocação gerou murmúrios e olhares desconfortáveis, ameaçando romper a harmonia construída com tanto esforço. Foi nesse momento que a comunidade, liderada por alguns artesãos e moradores antigos, se levantou em defesa dos dois. Palavras emocionadas ressaltaram a importância da inclusão, da renovação e do respeito às diferenças. A jovem sentiu uma onda de gratidão e emoção, percebendo que finalmente estava sendo aceita não apenas pelo sangue que carregava, mas pela pessoa que escolhia ser. A festa seguiu com apresentações de quadrilhas, cantorias e danças que evocavam memórias afetivas de todos ali presentes. A jovem subiu ao palco para fazer um discurso simples, mas carregado de sentimento. Ela falou sobre a importância da união, da preservação cultural e do poder do respeito mútuo. Sua voz tremia levemente, mas sua mensagem foi clara e sincera, conquistando aplausos e olhares emocionados. Enquanto isso, o idoso observava de um canto da praça, com os olhos marejados, sentindo que, finalmente, seu esforço e sacrifício haviam encontrado reconhecimento. Ele sabia que aquele momento não era o fim, mas um ponto de partida para muitas mudanças ainda por vir. Nos bastidores da festa, a jovem teve um encontro revelador com a dona da loja de artesanato, que a aconselhou a manter firme sua autenticidade, mesmo diante das dificuldades. Essa conversa fortaleceu sua determinação, mostrando que a verdadeira mudança começava dentro dela. Durante o evento, o pai da jovem apareceu de surpresa, gerando um misto de surpresa e apreensão. A sua presença era uma demonstração clara de que, apesar dos conflitos, ele também reconhecia a importância daquele momento. Seu olhar, embora ainda carregado de reservas,
mostravam uma abertura tímida para o diálogo. No entanto, uma grande reviravolta aconteceu quando, no meio da festa, a jovem sofreu uma crise relacionada à sua condição de saúde. O idoso, com sua calma e experiência, a amparou imediatamente, conduzindo-a para o hospital com a ajuda de amigos da comunidade. Esse episódio reforçou a vulnerabilidade da jovem e a necessidade de cuidado constante, além de mostrar a importância do apoio coletivo. O ambiente do hospital contrastava com a alegria da festa, mas ali também havia esperança. A jovem recebeu cuidados rápidos e eficazes, e os médicos afirmaram que, apesar da crise, ela estava estável. O idoso permaneceu ao seu lado, vigilante e sereno, transmitindo segurança. Nos dias seguintes, a jovem se recuperou gradualmente, e a festa, embora tenha perdido parte do brilho pela ausência dela, deixou marcas profundas na cidade e em seus habitantes. A experiência mostrou que a união e o respeito podem superar diferenças e que o poder do afeto é capaz de transformar realidades. No encerramento do capítulo, o idoso e a jovem compartilham uma conversa sincera, reconhecendo o caminho percorrido e os desafios que ainda enfrentariam. Eles sabem que a luta está longe de terminar, mas estão preparados para continuar juntos, com a força da tradição e a coragem da mudança. Os dias após a festa de São João foram marcados por um silêncio que parecia pesar sobre a cidade. A ausência da jovem, ainda se recuperando no hospital, criou um espaço de reflexão para todos, especialmente para o idoso, que agora assumia com ainda mais intensidade o papel de guardião e elo entre mundos tão diferentes. No início daquela semana, o idoso visitava a jovem diariamente, levando notícias da comunidade e das pequenas conquistas que a festa havia deixado. A jovem, apesar do cansaço, demonstrava uma força interior que surpreendia até os médicos. Seus olhos brilhavam quando falavam das pessoas que haviam conhecido, das histórias ouvidas e da importância de manter viva a tradição. A recuperação era lenta, exigindo paciência e cuidados constantes, mas cada pequeno avanço era celebrado com emoção. O hospital, que antes parecia um lugar de incertezas, começava a se transformar num cenário de esperança. O idoso, com sua paciência característica, tornou-se presença fundamental naquele espaço, muitas vezes servindo de apoio para outros pacientes e familiares. Enquanto isso, a cidade começava a enfrentar as consequências das decisões recentes. A suspensão temporária dos projetos urbanísticos pelo pai da jovem trouxe alívio para muitos, mas também levantou dúvidas sobre o futuro. O ambiente político e social mostrava-se dividido, e as reuniões entre moradores, líderes comunitários e representantes da prefeitura tornaram-se cada vez mais frequentes e tensas. Uma reviravolta média agitou o cenário quando um grupo de empresários locais, preocupado com o impacto das manifestações culturais na economia da cidade, lançou um movimento para desacreditar a importância da festa e das tradições. Essa iniciativa causou divisões internas, com debates acalorados que refletiam um choque entre modernidade e preservação cultural. A jovem, mesmo debilitada, acompanhava tudo com atenção, e seu desejo de contribuir para a resolução dos conflitos crescia a cada dia. Sentia que a herança descoberta não era apenas um recurso financeiro, mas uma ferramenta poderosa para construir pontes e garantir que a cidade não perdesse sua identidade. O idoso, ao perceber a complexidade da situação, sugeriu que eles buscassem aliados entre os moradores mais influentes e respeitados, pessoas capazes de mediar o diálogo e fortalecer a união. Essa ideia levou à criação de um conselho comunitário, que começou a atuar como um fórum para discutir os interesses de todos, equilibrando tradição e progresso. No meio dessas movimentações, a jovem teve que enfrentar um obstáculo pessoal significativo: a pressão para retomar sua rotina na mansão e se afastar da comunidade. Sua família, preocupada com a imagem e os negócios, insistia para que ela retornasse ao círculo social que sempre frequenteou. Esse dilema provocou um conflito interno intenso, pois ela sabia que,
para seguir em frente, precisaria escolher um caminho claro. Em uma conversa marcada por emoção e sinceridade, o idoso lembrou-lhe que a coragem de ser fiel a si mesma era o maior ato de amor e resistência. Essa mensagem ajudou a jovem a tomar decisões mais firmes, mesmo sabendo que haveria custos e sacrifícios. Uma grande reviravolta ocorreu quando o pai da jovem surpreendeu a todos ao anunciar sua intenção de colaborar com o conselho comunitário e revisar os projetos de forma conjunta, buscando conciliar os interesses da família e da cidade. Essa mudança de postura, embora cautelosa, foi recebida com esperança, mas também com certo ceticismo, pois nem todos estavam convencidos de que ele havia realmente mudado. No cenário cultural, as festas populares, a culinária típica e as manifestações artísticas começaram a ganhar espaço na programação oficial da cidade, refletindo um reconhecimento gradual da importância de preservar e valorizar as raízes. Esses elementos, que antes eram vistos como simples tradições, passaram a ser encarados como símbolos poderosos de identidade e resistência. No hospital, a jovem vivenciou momentos de vulnerabilidade, mas também de crescimento. A interação com outros pacientes, as conversas com os médicos e o apoio do idoso fortaleceram sua compreensão sobre a fragilidade da vida e a importância do cuidado coletivo. O ambiente da mansão sofreu mudanças sutis, refletindo as transformações internas da jovem. Os objetos que antes simbolizavam luxo e ostentação começaram a dar lugar a elementos mais simples e afetivos, como fotos da comunidade e lembranças da festa. Essas pequenas alterações no cenário indicavam uma evolução pessoal profunda. Ao final do capítulo, a jovem e o idoso, reunidos no hospital, planejam os próximos passos para fortalecer o conselho comunitário e ampliar o impacto da cultura local. Sabem que ainda enfrentam desafios, mas sentem que o caminho está sendo trilhado com determinação e esperança. A cidade já respirava outra atmosfera quando a jovem recebeu alta hospitalar. A recuperação fora lenta, mas sua vontade de voltar para a comunidade, para o convívio, para as tradições, era maior do que nunca. O idoso, sempre ao seu lado, preparou tudo para que sua chegada fosse acolhida e segura. Nos primeiros dias, a jovem sentiu o impacto da mudança, o calor humano dos moradores, a rotina simples e cheia de afeto, os sons familiares da natureza e dos festejos que ainda ecoavam pelas ruas. O contraste com o ambiente da mansão era evidente, mas ela não sentia saudade do passado. Seu olhar estava voltado para o futuro que queria construir. Uma reviravolta média marcou a volta dela quando, durante uma reunião do conselho comunitário, um grupo mais conservador apresentou resistência à inclusão de ideias inovadoras que a jovem sugeriu para modernizar a festa, deixando claro que tradição e mudança nem sempre caminham lado a lado. O debate acalorado expôs fissuras que exigiam diálogo e paciência. O idoso, sempre sábio, mediou a conversa com habilidade, lembrando a todos que a essência da cultura estava na capacidade de se renovar sem perder a identidade. Sua intervenção ajudou a manter a harmonia, mas mostrou que o caminho seria longo e cheio de desafios. Enquanto isso, a relação entre a jovem e o pai seguia delicada. Ele, ainda preso a velhos hábitos, tentava reconquistar a confiança da filha e da comunidade, mas sem perder a postura rígida que sempre teve. A jovem, por sua vez, buscava a compreensão, mas não hesitava em defender seus princípios. Essa dinâmica criou momentos de tensão, mas também de aprendizado para ambos. No meio dessa disputa, uma grande reviravolta surgiu quando a jovem descobriu que um terreno público, símbolo da história da cidade e ponto de encontro dos moradores, estava ameaçado por um novo projeto imobiliário. A notícia causou indignação e mobilizou o conselho, que passou a lutar para preservar o espaço. Essa luta trouxe à tona obstáculos significativos: a burocracia da prefeitura, interesses econômicos poderosos e a dificuldade de mobilizar a opinião pública para uma causa que parecia distante para muitos. A jovem e o idoso, então,
Tiveram que usar toda a rede de apoio construída para organizar campanhas, reuniões e eventos que trouxessem visibilidade ao tema. Paralelamente, a jovem iniciou uma subtrama pessoal de autoconhecimento. Incentivada pelo idoso, passou a participar de aulas de artesanato tradicional, descobrindo talentos e paixões escondidas. Essa atividade não só ajudava em sua recuperação física e emocional, mas também aprofundava sua conexão com a cultura local. As cores vibrantes das roupas, o cheiro da madeira trabalhada e o toque delicado dos fios entre os dedos eram experiências sensoriais que a faziam sentir viva e integrada. Esse processo também fortalecia os laços com outras mulheres da comunidade, que passaram a vê-la como uma peça importante na manutenção da identidade cultural. No cenário familiar, a jovem enfrentou um dilema quando recebeu uma proposta para voltar a morar na mansão com privilégios e conforto, em troca de abandonar a luta comunitária. Esse convite, ainda que tentador, foi recusado com firmeza, evidenciando sua transformação pessoal. A presença do idoso foi fundamental nesse momento, oferecendo apoio e sabedoria para que ela permanecesse fiel aos seus valores, mesmo diante da pressão. A decisão teve um custo. A jovem enfrentou críticas veladas e afastamento de alguns familiares, mas ganhou o respeito sincero da comunidade. Enquanto isso, o pai da jovem deu um passo importante, apoiando publicamente a preservação do terreno ameaçado. Essa atitude abriu portas para negociações mais abertas, embora os conflitos de interesses continuassem presentes. Ao longo do capítulo, o ambiente da cidade mostrava sinais de mudança. Os moradores se mobilizavam com mais frequência, os jovens participavam das discussões e a festa, que estava marcada para acontecer novamente em breve, prometia ser um momento de reafirmação e união. O idoso e a jovem, unidos pelo laço construído com esforço e amor, sabiam que o sucesso seria gradual e que cada conquista viria acompanhada de sacrifícios. Mas estavam determinados a seguir em frente, movidos pela esperança e pelo desejo de um futuro melhor para todos. A manhã amanheceu clara e quente, com o sol de outono lançando seus raios dourados sobre a cidade que, nos últimos meses, havia se transformado de formas que ninguém poderia imaginar. Era o dia da festa de São João, agora mais do que uma celebração tradicional, era o símbolo vivo de um sonho que começou tímido, entre um idoso, sua filha e uma comunidade sedenta de reconhecimento. A praça central, antes simples, estava decorada com as cores da cultura local, bandeirinhas cuidadosamente alinhadas, luminárias feitas de papel colorido e mesas cheias de quitutes típicos, preparados com mãos hábeis e coração aberto. O aroma doce da canjica misturava-se ao cheiro fresco da terra e à fumaça da fogueira que aguardava a noite. A jovem, agora visivelmente mais forte e serena, vestia uma roupa bordada por ela mesma, um trabalho artesanal que mostrava o quanto sua conexão com as raízes havia se aprofundado. Ao seu lado, o idoso caminhava com a postura ereta, olhos brilhando de orgulho e gratidão. Entre eles, havia uma cumplicidade construída a cada desafio, cada vitória e cada sacrifício. O Conselho Comunitário, que poucos meses antes era um grupo incipiente, agora reunia representantes de diferentes segmentos da cidade, todos unidos pelo mesmo propósito: preservar a cultura, cuidar do patrimônio e garantir um futuro digno para as próximas gerações. A festa teve início com um discurso da jovem, que, com voz firme e emocionada, agradeceu a todos que fizeram parte daquela trajetória. Suas palavras falavam não só de preservação cultural, mas de inclusão, respeito e do poder transformador da união. Logo depois, a música tomou conta da praça. As sanfonas, triângulos e zabumbas ecoaram entre as casas, enquanto as quadrilhas se formavam e as pessoas dançavam, celebrando a vida em sua forma mais genuína. A alegria era contagiante, e o clima de esperança se espalhava em cada sorriso. No meio da celebração, o pai da jovem apareceu, desta vez com um semblante diferente. Ele caminhou até a filha e ao idoso,
oferecendo um abraço sincero. Sua postura, antes rígida e distante, agora era de reconhecimento e admiração. A mudança dele era o resultado de meses de reflexão, aprendizado e do impacto que a comunidade, a festa e a própria filha tiveram em sua vida. Foi um momento de reconciliação, cheio de emoção, onde as diferenças foram deixadas de lado para dar lugar ao amor e à compreensão. O idoso, emocionado, agradeceu a todos que haviam mantido a fé e a coragem, lembrando que o caminho nem sempre é fácil, mas que a perseverança transforma sonhos em realidade. Entre os moradores, a festa simbolizava a vitória da cultura sobre as adversidades. A ameaça ao terreno público havia sido revertida graças à mobilização da comunidade e à atuação conjunta do conselho, do governo local e dos empresários sensíveis à causa. O espaço, agora preservado, se tornou um ponto de encontro onde tradição e modernidade convivem em harmonia. A jovem recebeu um convite para representar a cidade em eventos culturais regionais, levando consigo a história, a arte e a força daquele povo que tanto a ensinou. Aceitou com humildade, sabendo que seu papel era ser ponte entre mundos, carregando no coração o compromisso de manter viva a essência. Durante a festa, o idoso foi homenageado pela comunidade como símbolo de resistência e sabedoria. Sua história, marcada por desafios e superações, inspirou todos a valorizar suas raízes e a lutar por um futuro onde a dignidade e o respeito prevaleçam. A noite chegou, trazendo consigo a tradicional queima da fogueira. O calor das chamas iluminou os rostos, aqueceu os corações e uniu ainda mais as pessoas. Entre risos, danças e cantorias, a jovem sentiu a presença do idoso como um abraço firme que dizia: "Estamos no caminho certo." No silêncio daquele momento, ela pensou em tudo que havia vivido, as crises, as dúvidas, os sacrifícios. Cada passo fora um aprendizado, cada obstáculo uma oportunidade de crescimento. A vida dela, antes marcada pelo luxo vazio e pela distância, agora pulsava com sentido, propósito e amor. O idoso, ao seu lado, sorriu. Sabia que o maior presente que podia dar à filha não era a herança material, mas a herança de identidade, pertencimento e esperança. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, iluminando a cidade e seus sonhos, a festa continuava, um tributo à vida, à cultura e à força que nasce quando as pessoas se unem para construir algo maior que elas mesmas. E assim, naquela noite mágica, a vida deles mudou por completo, não por acaso, mas pelo esforço, pela coragem e pela fé na transformação que só o amor verdadeiro é capaz de gerar. Fim. Se você chegou até o final, comente correr, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.